Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora? Então, hoje a gente tem uma abertura bem interessante, né? Eu acho que toda abertura simples, direta e objetiva para falar de um projeto, falar de uma ideia, sobretudo projetos que às vezes a gente tem na vida, são bem legais. Hoje também eu tenho a satisfação de ler o Salmo de um arcano que eu gosto muito, sobretudo por considerá-lo 11, a carta da força, a carta de Marselha da força, e com os salmos da Regina de Moraes, que dessa vez eu vou de A a Z. A força e a visão contemporânea dos salmos por ela. Tu me deste a fé e a capacidade de luta. Ensina-me o amor. Empresta a tua presença e poder para que eu absorva as paixões, os desejos, os instintos que habitam comigo, minha herança, ilustres desconhecidos que me acompanham, sombras no meu caminho. Preciso de ti e dirige os meus passos para que eu intua os rituais necessários à transformação do ser, para que eu atravesse as situações difíceis com segurança, firmeza e fé, aceitando a totalidade do meu ser e recolhendo as partes de mim que teimo em projetar à minha volta. Quero compreender a grandeza desses estados internos e transformá-los com a fé renovadora da luz. Ajuda-me a perceber a mágica dessa alquimia e a trilhar em segurança esse terreno, que vou conhecendo à medida que a luz e sombra eu projeto em meu caminho. Lindão, né não? Então, bora fazer essa abertura de hoje. Ah, não, bora você me dar aquele joinha, né? Entrar para essa comunidade aqui, se inscrevendo no canal. Mais do que isso, compartilhando esse vídeo com quem também gosta dessa bossa. E mais ainda, indo lá para o link que está aqui embaixo, ou está aqui em cima, ou está no começo do meu YouTube do 365 aberturas de tarô do WhatsApp. Para quê? Para você ter uma dessas aberturas sorteada para você. Então, bora fazer parte? Então, vem comigo. Vamos seguir, então, para essa abertura de hoje lá na apresentação, porque a abertura de hoje, aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, na abertura 96, é a do projeto na roda. Você tem um projeto para jogar na roda? Então vamos dar uma olhada. Qual é o seu projeto no momento? Pode ser um projeto de vida, projeto de trabalho, projeto de descanso, qualquer projeto. Quer ver como é que ele evolui? Quais são as possibilidades desse projeto? Coloca na roda do ano e veja como pode ser e como se organizar, né? Como é que você chega lá? Então vamos conversar sobre uma roda que eu respeito muito, né? Da qual sou fã e que agora a gente pode estar ampliando esses horizontes. Primeiro de tudo, a gente vai ter uma carta madrinha do projeto. Para quê? Por exemplo, o projeto é uma viagem. Eu quero fazer uma viagem, né, que é o que a gente vai abrir hoje, e eu quero uma madrinha para esse projeto. Então vamos lá, a gente já escolhe uma carta e deixa fechadinha. Aí, na sequência, eu quero uma carta que represente esse projeto na minha vida, né? Então, assim, pensa como uma representante. Eu posso usar uma carta do tipo oracular, eu vou lá e escolho uma carta para ser a representante do meu projeto, ou eu posso ir lá e escolher uma carta para ser o meu projeto. No meu caso, eu vou escolher uma projetiva, porque eu tenho uma na minha cabeça, que é o projeto que eu quero. Aí, na sequência, a gente vai estar abrindo 8 cartas, das 8 portas do ano. Então, na carta 1, que está lá em cima, à direita, a gente vai dar uma olhada em Yuli, o que receber do projeto. Na carta 2, Imbolc, como alimentar esse projeto. Na carta 3, Ostara, como aumentar o projeto. Na carta 4, Beltane, o que aproveitar do projeto. Na carta 5, Lita, os primeiros frutos, o que o encoraja a continuar. Carta 6, Lamas, a segunda colheita, o que lhe satisfará e criará abundância. Carta 7, Mabon, a colheita final, o que o sustentará e fornecerá sementes para o futuro. Carta 8, Samhain, o que libertar, soltar, desapegar. Então, veja, estou emprestando, né, dos amigos e irmãos da velha crença, não é essa abertura das 8 portas,
para a gente estar olhando um projeto. E assim como estava na literatura, estou trazendo ele bem, bem, bem bonitinho. Vamos fazer juntos? Anotou aí no seu diário de bordo para a gente poder trabalhar essa abertura? Ah, ela já me deixou até molinha, gosto muito. Então vamos dar uma olhada. A gente vem para cá, daqui a gente vai até a mesa e estamos na mesa. Bom, primeira coisa que a gente conversou então para essa abertura é que vai ter uma carta madrinha. Eu vou puxar uma carta madrinha de todas as misturadas aqui. Ah, não, senão eu não posso fazer o que eu quero fazer depois. Então eu vou puxar da carta madrinha, do Rider, uma carta madrinha, pode ser. Vou puxar aqui do Robertson, que é um Rider-Waite, eu vou puxar uma madrinha do projeto, tá aqui, e vou puxar das bruxinhas, só porque elas são muito fofas, uma carta para representar o projeto em si, e porque eu estou me valendo das bruxas para falar disso tudo. Então, por que não usá-las? Vamos lá? Então, o meu projeto é uma viagem mesmo. É um projeto de uma viagem que eu quero muito fazer. Vou pegar essa aqui. Mas, essa é uma oracular, tá? Vocês viram que eu não olhei, estou fazendo escolhas oraculares. Mas vamos assim dizer que eu queira fazer uma projetiva. No caso de uma viagem internacional, uma viagem à distância, né? Então, tal e coisa, eu tenho na minha cabeça que um dos arcanos que trabalha com asas da Paner, com asas largas, é a temperança. Então, eu vou procurar um arcano da temperança para colocar aqui no centro, porque eu quero imantar para essa pergunta uma história de viagem, viagem internacional, né? Poderia ser o mundo também. Viagem internacional, uma viagem pelo mundo, mas como é uma viagem bem específica e bem direcionada, eu prefiro colocar nas asas da panela, na minha querida temperança, para que aconteça quando for possível. Estou procurando ela aqui. Estou procurando ela aqui, achei. Então, vou colocar nas asas, né? O arcano das grandes asas normalmente significam viagens por avião, né? Compra de passagens e outras coisas que tais. E puxei o oracular das bruxinhas para me contar como vai ser esse projeto. Muito bem, a gente tem 8 cartas e aí a gente vai estar abrindo 8 cartinhas para o projeto meu de viagem que está na minha cabeça e que eu quero saber como é que pode rolar nesses projetos. Como é que está esse projeto? Então, é um projeto de daqui até um determinado lugar, fazer uma determinada coisa. Aí a gente dá aquela embaralhada de novo, se bem que eu não guardo ninguém de novo zerado. Já tem alguns anos que eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em deixá-los guardados. E aí, como sou eu, para mim, eu vou estar abrindo para cá. São 8 cartas. Então vamos lá. Primeira posição, vocês lembram? Olha, a madrinha do projeto já está aqui, né? A carta para representar o projeto, eu fui gulosa, pus 2. Então vocês vão sempre ver que na hora que eu estou fazendo, uma coisa é o mental, outra coisa é o emocional, sensitivo, seja lá como você queira chamar. Na posição de Yuli, né, o que eu posso receber desse projeto, eu vou pôr essa carta. Na posição de Imbo, como alimentar o projeto. Na posição de Ostara, como aumentar o projeto. Na posição de Beltane, que aproveitar desse projeto. Na posição de Lita, os primeiros frutos desse projeto. Lamas, a segunda colheita. Mabon, a colheita final dessa viagem. E Samhain, o que desapegar, soltar, deixar aí. Pronto, fechei. Fechei o primeiro round. Fiz tudo com Marcília nesse round. Todos arcanos maiores. Tá, agora vamos supor que eu queira agora olhar um pouco mais. Eu gostaria que tivesse mais detalhes, tal. Posso estar colocando os arcanos menores do próprio Marcília, como posso estar pegando a turma misturada. Dessa vez eu queria fazer uma coisa meio doida mesmo, então eu resolvi usar todas as misturadas. Né? Então aqui eu tenho um baralho inteiro, 78 cartas, e eu quero uma carta, o que que eu vou receber do projeto? Eu quero outra carta para me contar como alimentar esse projeto. A terceira, como aumentar o projeto.
Aí, na sequência, o que aproveitar desse projeto? Os primeiros frutos, a segunda colheita e a colheita final. E, por fim, do que me liberar. Cartas postas, escolhas feitas, olhei, pronto, já tenho aqui uma turminha para a gente agora trabalhar o quê? Interpretação. Então, a abertura está explorada, já está posta. Lembrando que esse é o expandido. Então, o grandão, com cartas a mais, né? Inclusive, vou ter que tomar cuidado aqui para caber todo mundo, mas acho que cabe numa de 8. Eu estou colocando para lá. Então, vamos começar com a madrinha do meu projeto. A madrinha é a sacerdotisa, pedindo um certo estudo, com penetração, seriedade, o aguardar, o silenciar um pouco, talvez antes estudar do que realmente colocar em prática. Então, tem aqui o lugar do silêncio e do recolhimento da sacerdotisa. Eu coloquei a minha proposta de viagem representada de forma projetiva pela temperança, porque eu quero que seja uma viagem equilibrada, tranquila, no melhor momento e de avião. E a carta que veio representando essa viagem é a carta do meu querido diabo nos arcanos aqui das bruxinhas, não é? Dizendo que talvez eu esteja um pouco apaixonada ou tomada por essa ideia e que essa viagem, por enquanto, ainda ou está muito contabilizada com negócio e com trabalho, ou ela ainda não está com a característica que eu estou olhando. Seria mais fácil olhar como uma viagem de trabalho ou de negócios. Então, talvez tenha uma viagem aí antes dessa que eu estou projetando. O projeto que eu tenho de viajar, o que, que eu posso receber desse projeto? O próprio movimento do carro, falando de uma viagem menor, falando de movimento e falando que eu posso receber realmente a proposta de uma viagem ou viajar ou fazer uma coisa menor antes, talvez, desse grande projeto. É isso que eu vou receber da minha conversa com esse projeto. Como é que eu posso alimentar esse projeto? Me economizando, né? Não gastando com outras coisas, tentando me poupar, economizar, me guardar e me libertar de algumas outras coisas que talvez ainda me prendam para esse grande projeto que eu estava na cabeça e estou vendo o oráculo me trazer uma outra conversa. Mas guardar dinheiro, sem dúvida, né? Comprar euro na atualidade é a coisa mais difícil do mundo. Mas vamos lá. Aí, como é que eu aumento o projeto? Anda, 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 que cada dia é um dia, e fazendo aquilo que eu já estou fazendo na vida e tocando para diante, que é bem o arcano da morte, um dia depois do outro, atravessa um dia depois do outro, você chega lá. O que aproveitar desse projeto, né? Como o que, que eu posso aproveitar? Olha, pode ter umas pegadas de roda da fortuna, sei lá, uma temporada de passagens em promoção. Então, eu posso estar começando a tentar aproveitar do projeto as sortes ou as rodadas de sorte ou as oportunidades que essa viagem ou possa vir por ela ou possa trazer. Mais do que isso, os primeiros frutos vão de encontro com a madrinha. Ainda não ficam claros, ficam um pouco em silêncio, e o que talvez me encoraje a continuar é justamente esse estudo, essa vontade de e os projetos para. Porque, de toda forma, a segunda colheita, aí sim eu posso começar a ter algo que vai me satisfazer, está mais adiante um pouco do que o próprio projeto de tempo da abertura, mas isso pode me trazer uma satisfação no sentido de realização de sonho, de me sentir feliz, de chegar onde eu queria chegar, e posso estar criando bastante abundância, né, mantendo a fé, mantendo a esperança de que eu chego lá. E por colheita final, né, o que realmente vai sustentar essa viagem, meu livre-arbítrio, minhas escolhas e os passos que eu for dando, né, no sentido do que eu quero de verdade, gosto de verdade, por onde eu quero ir. Bom, o Samhain é o que eu preciso soltar, né? Eu preciso soltar de medos
ou coisas que não servem, eu preciso talvez soltar de crise, soltar de não é possível, soltar das próprias limitações e impedimentos do destino, né? Soltar de que tem um monte de pedra no caminho, nunca vou chegar, uma série de coisas que talvez eu tenha que repensar um pouco sobre essa desconstrução da torre. Eu tenho que soltar desse lugar de que o destino não quer que eu viaje, por exemplo. Uma frase que anda comigo na atualidade. Então, eu preciso soltar disso. Maravilha. Aí eu abri o segundo round. Então, como é que você faz o segundo round? Do mesmo jeito que o primeiro. Então, tá. A gente tem agora que pensar em como é que eu posso receber esse projeto, né? Eu preciso sentir que a Imperatriz quer me contar junto com o carro que essa viagem é possível, mas tem uma viagem menor que pode também me ajudar na viagem maior, porque traz prosperidade e traz benefícios em pequenos movimentos que eu posso vir a estar fazendo. Então, que eu receba do projeto de viagem também a capacidade de nutrir esse projeto de viagem, prosperar para poder atingir essa viagem, né? De talvez passos ou movimentos mais adiante, mais prósperos. Como alimentar o meu projeto? Com muita fé e esperança, continuando a acreditar que eu vou chegar lá, né? Além de guardar dinheiro, além de evitar gastos, além de fazer um controle material sobre como é que eu chego lá. Como aumentar o projeto? Além de tocar todo dia uma história, o quatro de espadas fala da paciência, do silêncio, muitas vezes do quanto o não movimento ajuda a alimentar um movimento futuro. Tem um quê de poupar de novo, ou de aquietar, ou de sossegar um pouco, de limitar por hora, né? Ou se tem uma limitação, saber descansar quando tem a limitação, ao invés de ficar achando que nunca vai dar certo. Então, uma, duas, três. Na quarta posição, a gente tem Beltane. O que aproveito eu desse projeto? Então, eu aproveito não só a boa sorte, que possa vir de repente como sendo aquilo que eu estou projetando, quanto o sol também trazendo sucesso, boas esperanças e um lugar proveitoso desse projeto, que eu possa aproveitar muito essa viagem quando ela acontecer. Aí a gente tem a posição dos primeiros frutos. A sacerdotisa não falou de grandes frutos, no sentido de que é um projeto que vai demandar um pouco de paciência, de aguardar, de meditar, de esperar um pouco. E o sete de espadas falando que enquanto eu continuar com a ideia de que eu só vou viajar daquele outro jeito, talvez eu não chegue lá, talvez eu tenha que realmente redimensionar um pouco o que eu penso sobre essa viagem para eu poder alcançá-la. Na sequência, a gente tem a segunda colheita, então veja a segunda colheita, uma segunda oportunidade, ou num segundo momento que fica mais longe, mas é interessante, não é? Que é Lamas, a gente tem também uma proposta do Rei de Ouros, dizendo: puxa, aí vai dar, aí é possível entrar as necessidades materiais ou aquilo que é necessário materialmente para você realizar essa viagem. Eu acho que aqui entra um momento muito melhor para trazer realmente satisfação e abundância para essa viagem. E Mabon, falando da colheita final, né, dizendo que, olha, não só a escolha da viagem, como viajar, por onde viajar, né, a escolha dos detalhes da viagem, e também ter o meio material, os bens materiais, a oportunidade, né, de estar num momento materialmente mais abastecido, pode ser um grande significador para realizar essa viagem e que pode trazer sementes, então, para o futuro. O que me liberar da destruição, do não, das paredes, do firewall ou do que eu acho que seja impedimentos, e me libertar de uma outra carta bem bacana, que é o 10 de ouros, não é? No 10 de ouros, tem em uma parte da literatura, ela significa aquele momento onde você diz que tem tudo. Então, às vezes a gente precisa se libertar do ter tudo, ou se libertar de alguma coisa materialmente, ou de uma acomodação material que está num determinado lugar, abrir mão dessa acomodação para poder realizar, então,
a viagem, o que eu acho uma dica muito interessante, né? Abandona um pouco o teu conforto para poder realizar isso que você está pensando, né? Então, eu acho que está bem direcionado esse diabo bacana aqui, né? Falando que vai demandar negócios, negociação, né? Uma série de detalhes e de que talvez seja uma viagem, um desejo um pouco egóico, né? Um pouco materialista, mas tudo bem. Ou então fazer de uma viagem, não de passeio, uma viagem de negócios possa ser uma melhor oportunidade. Certo, gente boa? Aqui a gente abriu bastante carta, né? Porque 2 vezes 8 dá um montão. E também dá uma boa oportunidade de você olhar um projeto da vida, como é que tá, como é que pode ir, né? Dá uma olhadinha aí no seu projeto. Eu acabei de olhar o meu e gostei bastante das dicas que me ficam, né? Tem coisas que talvez eu não esteja olhando com a devida atenção, achando que não precisa olhar. Muitas vezes a gente escorrega na própria casca da banana, né? Não. Então é isso, gente. Lembrando que amanhã a gente tem mais uma jogada aqui no 365. Amanhã é uma abertura bem especial, a de estar. 18 cartas. Eu vou fazer uma apresentação do que é estar também. Considero uma divindade como uma grande mãe ou uma grande deusa do passado super interessante, né? Então amanhã eu vou estar trazendo uma abertura muito linda e que dá para a gente dar uma olhada na gente ou dar uma olhada mais geralzona. Ela é bem interessante. Combinado? Então, amanhã, nova jogada. Vem comigo aqui no 365 Aberturas de Tarô. Um beijo, um queijo e um tarotê para você. Até amanhã, gente boa. Valeu!